Oiê, tudo bem com você? Eu sou a Ju e este é o canal Chá com Leitura. Se você assistiu meu vídeo anterior, você sabe que eu abri este canal para me desafiar um pouco mais a ler. Aliás, se você não viu o vídeo anterior, vai lá, assiste, curte e comenta, por favor, hein? Mas o que eu não contei naquele vídeo foi que eu já abri esse canal há algum tempinho, mas eu nunca tinha publicado nada porque eu simplesmente não estava conseguindo bater uma boa meta de leitura para criar algum conteúdo aqui. Felizmente, no mês passado eu consegui atingir uma boa meta e consegui ler 5 livros. E tá, se você for falar pra mim que isso é pouco, eu até entendo, mas eu preciso te dizer que eu não sou uma leitora rápida. Então sim, 5 livros foi sim uma boa meta. E o primeiro livro que eu li foi Esfinge, de Coelho Neto. Esse livro foi escrito no começo do século XX e tem um conceito bem diferente para a época, só para você entender melhor. Publicada originalmente em 1908, a obra de Coelho Neto é um clássico da literatura fantástica nacional. O livro é um romance gótico, considerado por muitos como o Frankenstein brasileiro, que aborda de forma pioneira temas como alquimia, terror, ficção científica, bissexualidade e androginia, e tudo isso em um Rio de Janeiro do início do século XX. Legal, né? Vou dizer que só isso aí me conquistou, principalmente a parte do Frankenstein, que foi um livro que eu gostei bastante de ler. Mas pra mim, eu acho que o autor não foi tanto pro lado da ficção científica, ele acabou indo mais pra um lado esotérico da coisa. Mas isso não tirou o charme da história, eu gostei bastante mesmo assim. Aliás, achei que isso em si foi um charme a mais pra história. Como dito, a história se passa no começo do século XX, numa pensão do Rio de Janeiro. E toda a ambientação é muito legal, os personagens são muito legais, e o mistério da história também é muito legal. Mas, pra mim, o autor se perdeu muito na parte das descrições. Por exemplo, o Jardim da Pensão. Parece que ele é até um personagem da história, de tanto que ele é descrito todas as vezes. Inclusive, isso foi uma coisa que cansou um pouco a minha leitura, porque às vezes você estava chegando em um momento ali de desvendar o mistério, mas o autor parava e passava páginas e páginas descrevendo alguma paisagem, enfim. Eu entendo que isso é um dos mecanismos dos autores, né, realmente para criar aquela ansiedade, mas no meu caso, isso não me deixou ansiosa, me deixou um pouco cansada. De qualquer forma, eu acho a história muito interessante, não só pelo conceito avançado da época, mas também porque realmente é muito bem escrita. É só um pouco cansativo nesse quesito aí das descrições dos ambientes. No geral, eu acho que vale muito a pena ler, porque além de ser muito interessante, é um registro histórico do nosso país, da nossa arte, da nossa cultura. O segundo livro que eu li foi No Coração da Floresta, de Emily Winfield Martin. Ao contrário do livro anterior, esse aqui tem um passo bem rápido, as coisas vão acontecendo, não tem muita enrolação. Bom, a história é baseada num conto de fadas, Branca de Neve e Rosa Vermelha. E as personagens principais são duas irmãs, a Rosa e a Neve. Sendo baseada num conto de fadas, é óbvio que a história tem essa ambientação da floresta sombria, criaturas mágicas, e eu particularmente adoro tudo isso. Mas mais do que isso, o que eu realmente gostei nessa história foi a personalidade das personagens. As duas irmãs são bem diferentes uma da outra. A gente tem a Rosa, que é mais contida, mais tímida, mais medrosa. E temos a Neve, que tem uma personalidade mais atirada, mais destemida e briguenta. E é muito gostoso ver como as duas vão se desenvolvendo ao longo da história. Como a Neve aprende a controlar um pouco o ímpeto, a ouvir um pouco mais e reagir um pouco menos. E principalmente pra mim, foi muito gostoso ver o desenvolvimento da Rosa, que é uma personagem que eu acho que é muito parecida comigo. Como ela aprende a controlar um pouco o medo e a dar voz para os pensamentos dela. Além disso, eu gostei muito do duelo entre as duas. Aliás, não só a ligação entre elas em si, mas a ligação familiar que a história representa. Não só da família delas, como das outras pessoas que são representadas. Como a família afeta as decisões que os personagens tomam. Particularmente, eu achei esse livro muito gostoso. Aquele livro que aquece o coração, sabe? A história é muito bonitinha, mas tem muita profundidade também. Eu, particularmente, fiz uma autoanálise durante a leitura. E finalizei o livro me sentindo muito feliz, como todo conto de fada deveria fazer a gente se sentir. Meu terceiro livro foi muito aguardado. Eu não sei se você sabe, mas algumas livrarias fazem campanhas pelo Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Eu descobri isso através da editora Wish. Eu já participei de várias campanhas deles e é sempre muito animado. Eles jogam a campanha e se a meta for atingida, você recebe o livro em casa. O legal da editora Wish é que eles fazem metas estendidas. Cada vez que você atinge uma mini meta, você recebe um prêmio a mais. É por isso que eu gosto dessas campanhas, que você fica ansiosa querendo saber o que vai acontecer no próximo passo. Bom, este livro foi uma dessas campanhas e é claro que eu fico ansiosa não só para a meta ser atingida, mas também para receber o livro em casa. E assim que o livro chegou, eu já peguei ele e já comecei a ler. E o livro é A Montanha das Feras, de Juliette Marillier. Bom, eu já tinha lido um outro livro dessa autora e eu amei, é um dos meus livros favoritos.
E é claro que eu tinha bastante expectativa para este aqui também, né? Mas eu vou admitir que o livro começou de um jeito bem estranho. Eu tava até preocupada pensando, meu Deus, este livro vai ser muito chato. Graças a Deus isso foi só nos primeiros capítulos, depois a história começou a se desenrolar e foi muito legal. Só para dar uma ideia do que é a história. Whistling Tor é uma aldeia amaldiçoada que esconde uma intrincada teia de feitiçaria e assassinatos. Caitlin, uma jovem recém-chegada, decidida a deixar o luto e o medo para trás, oferece seus serviços de escriba a Anluan, o chefe da fortaleza. Ela só não esperava se envolver tanto com o lugar e seus moradores. Para quebrar a maldição que assombra a montanha, Caitlin precisa descobrir quem é o verdadeiro monstro da fortaleza antes das flores desabrocharem ou perderá o homem que ama para sempre. Não sei se deu para perceber isso nesse resumo, mas essa história é baseada no conto da Bela e a Fera. É uma história que eu também adoro, então é claro que isso só acrescentou um pouco mais a um copo muito cheio. Como eu disse, o livro fala de luto e assassinato, mas ele também trata de outros tipos de violência. Se você tem algum tipo de gatilho com esses assuntos, é melhor não ler porque acaba sendo um pouco pesado. Apesar disso e da ambientação que é um pouco pesada, eu achei a história muito gostosa de ler. Os personagens são muito legais. A própria Caitlin, que eu comecei a história achando que não ia gostar nem um pouco dela, me surpreendeu bastante. Ela é, sim, uma personagem forte. Ela lida com vários traumas, mas não de um jeito forçado, sabe? Ela realmente vai se desenvolvendo ao longo da história e tenta ajudar as outras pessoas. Uma outra coisa que eu gostei é que, apesar dela ter sofrido bastante, ela não é uma personagem rancorosa que joga as frustrações dela em cima dos outros. Como certo personagem. O Luan, que é o mocinho da história, por outro lado, gosta de jogar as frustrações dele em cima dos outros e não tem o menor pudor com relação a isso. Mas calma que apesar disso ele também vai te conquistar. Foi muito gostoso de ver o desenvolvimento dele, saindo desse menino mimado e birrento para um líder. Eu vou dizer, eu sou uma pessoa romântica, adoro ler romance, mas neste livro aqui o romance para mim foi o de menos. Ver os personagens crescendo, o desenvolvimento deles e a forma como eles se relacionam entre si é muito gostoso. O vínculo entre eles é simplesmente o que eu mais adorei na história. Então sim, é um livro um pouco pesado na ambientação, mas particularmente eu achei muito estimulante. Tem muito do relacionamento entre os personagens, mas do desenvolvimento pessoal deles também. E eu não falei isso, mas tem magia na história também. Eu não sei porquê, mas eu adoro isso. Então sim, este foi o meu livro favorito do mês e pode ser até que seja meu livro favorito do ano, hein? Muito bom. O quarto livro eu já tinha começado antes, mas eu li metade dele esse mês, então eu acho que tá valendo, tá? The Lusitania Murders, de Max Allan Collins. Este livro faz parte de uma série de livros de ficção baseados em fatos históricos. Tem Titanic, Pearl Harbor, e todos eles são únicos. Você pode ler apenas um, ou todos eles na ordem que você quiser, porque eles começam e terminam neles mesmos. Bom, eu não li os outros, eu não posso comentar, mas neste aqui, os personagens são reais. Inclusive, vários fatos que aconteceram durante a última viagem do Lusitânia foram retratados no livro. Se você gosta dessa mistura de ficção e fatos históricos, esse livro vai ser fantástico para você. Porque o autor realmente fez uma pesquisa muito profunda sobre o assunto. Então tem vários fatos que não são de conhecimento público, só daquelas pessoas que realmente vão pesquisar a fundo sobre esse assunto. Bom, tirando essa mistura fato-ficção que eu particularmente gosto bastante no livro, o livro também é muito bem escrito, ele tem todo um ar Agatha Christie, sabe? Então a gente segue um repórter e uma detetive tentando desvendar um mistério de ameaças que foram enviadas para os passageiros mais ricos do navio. E esses passageiros, vale lembrar, são personagens reais. Ao longo da história, fatos que realmente aconteceram durante a última viagem do Lusitânia são misturados à trama e fica tão desperfeito que você não percebe o que é fato e o que é ficção. Aliás, os fatos históricos são tão absurdos que eu achei que eles eram a ficção. Para completar, como eu disse, o autor fez uma pesquisa bem minuciosa antes de escrever esse livro e ele faz uma nota detalhando essas coisas. Como, por exemplo, que não foi o naufrágio do Lusitânia que fez os Estados Unidos entrarem na Primeira Guerra Mundial. Não sabia disso. Muito legal. Então, se você gosta de mistério e quer aprender um pouquinho sobre história, recomendo. E o último livro que eu li no mês passado foi uma coletânea de contos. As Trevas de uma Era, de Mary E. Braddon. Bom, eu tenho que admitir que eu não conhecia a autora antes de ler este livro, mas ela é muito famosa. Inclusive, ela conseguiu o feito de ser famosa durante a época dela. Talvez não pelos motivos que ela quisesse, ela era um pouco polêmica, mas particularmente eu achei interessante a história dela, tá na introdução do livro, vale a pena ler também. Outra coisa que eu gostei bastante foi o estilo de escrita dela. Ela escreve muito bem, ela consegue descrever minuciosamente o ambiente sem ser maçante, sabe? As histórias também foram muito interessantes, apesar de serem curtinhas. O único ponto que eu tenho para reclamar é que eu esperava que o livro fosse ser um pouco mais assustador, no estilo de contos vitorianos macabros. Mas eu nem sei se eu posso reclamar muito disso, porque eu não gosto de histórias de terror, eu tenho um pouco de medo.
Mas mesmo assim, eu esperava que um livro de contos macabros fosse ser um pouquinho mais angustiante, pelo menos. No entanto, não é. As histórias são interessantes, são muito legais, mas não deu medo de nada. Pensando bem, eu acho que isso é um ponto a favor do livro. Então, se você gosta da era vitoriana, gosta de contos macabros, com lugares macabros, criaturas, espíritos e tudo mais, tá aqui uma boa sugestão pra você. Então é isso, esses foram os 5 livros que eu li no mês de junho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um curtir pra mim e se inscreve no canal pra ajudar. E me conta nos comentários se você já leu algum desses livros, qual você gostou mais, ou se não leu, qual você gostaria de ler. Beijo, até a próxima!